terceira seguida. Terceira seguida. Foi Feliz. Igualou o Felipão, Dorival. Queria te falar sobre Legal. isso, um cara com a história que ele tem. Primeiro que é um cara que é minha referência, foi meu treinador. Uma das referências que eu tenho no nosso país. Um cara que eu tenho respeito e consideração muito grande. Bater um recorde desse, para mim, é muito importante. Eu tenho alguns números interessantes na Copa do Brasil. Foi a edição 2010 a que mais gols nós fizemos, uma edição. Foram 39 gols. Nessa edição, talvez tenha sido a que menos tenhamos tomado gols. Ganhamos todos os jogos fora de casa. No geral, eu tenho um número de vitórias muito interessante. O aproveitamento em número de vitórias nos jogos que eu fiz é um número muito interessante. Eu não tenho de cabeça hoje, mas talvez é o número mais expressivo que tem. Eu fico feliz, porque eu peguei 3 equipes desacreditadas, que foram Flamengo em 22, São Paulo em 23 e agora o Corinthians em 25. E nós, graças a Deus, com todo o elenco, um excelente trabalho da minha comissão, nós conseguimos aí chegar em números interessantes, importantes e que fazem uma diferença muito grande. E isso para mim é uma satisfação poder estar representando o treinador brasileiro, jogando uma decisão contra mais um brasileiro. Eu acho que isso daí é uma satisfação. Dorival, tem uma coisa emblemática que o Romero lembrou, que você está no vidro ali assistindo no camarote o 4-0 do Flamengo e desce no vestiário, porque você ia assumir o time, e fala de ser campeão da Copa do Brasil, que você achava que era possível, e falou isso para os jogadores, e ele lembrou disso e ele disse: quis o destino que no mesmo estádio que o Dorival falou aquilo no vestiário, queria que você lembrasse naquele momento difícil, você chegando e meses depois isso está acontecendo. Primeiro que foi no mesmo vestiário, eu acho que isso é importante, o mesmo vestiário que nós estamos hoje, e ali tinha sido um 4-0 aqui dentro, o jogo do Flamengo. Eu cheguei naquele dia, assisti o jogo em uma dessas cabines aí de cima e logo em seguida eu desci nos vestiários, pedi autorização ao treinador da época, que era o Orlando, com respeito naturalmente, e falei para os jogadores que o momento ia passar, nós iríamos melhorar no Campeonato Brasileiro e que nós chegaríamos à decisão da Copa do Brasil, que eles tinham que se preparar para serem campeões ainda esse ano. Graças a Deus acabou acontecendo, com muito trabalho, muita dedicação. Eu percebi ao longo de toda essa temporada que tiveram muitas pessoas questionando, maltratando todo o trabalho, inclusive jogadores. Sinto muito por isso, porque ninguém tem ideia do que nós passamos ao longo de toda essa temporada, ninguém tem ideia de tudo que aconteceu e graças a Deus nós conseguimos blindar tudo isso. A diretoria tem feito um trabalho muito legal, deixando o centro de treinamento totalmente à parte dessa área, e o que nós nos preocupamos é em trabalharmos e esquematizarmos para que pudéssemos estar na final. Graças a Deus tudo isso deu certo, foi um trabalho muito bom de toda a comissão e eu fico muito feliz de ter chegado a um momento como esse na minha carreira. Se tudo se encerrasse hoje, eu sairia satisfeito, orgulhoso de tudo que eu proporcionei em todas as equipes que eu trabalhei. Dorival, quando você fala ninguém tem ideia de tudo que aconteceu, você pode exemplificar, pelo menos por alto, o que aconteceu? Não, muita coisa, é o dia a dia, é a administração do dia a dia, as incertezas, as inseguranças. Para vocês terem uma ideia, eu tive todos os jogadores à disposição nos últimos 5 jogos. Eu nunca tive todo o elenco para mim falar, eu não vou usar esse, aquele, eu estou vendo esse está um pouco melhor do que o A, está melhor que o B, o C está melhor que o D. Não, eu nunca tive isso. Nós não tivemos contratações, foi a única equipe do futebol brasileiro. Nós tivemos só o Vitinho no meio do ano. E o Angileri, no começo. No início do ano, Angileri. Então, assim, nós temos que exaltar esse grupo, nós temos que valorizar esse trabalho. É um trabalho muito sério, de muita dedicação. Se hoje acontecesse o lado negativo, tudo estaria ido pelo lixo. No futebol brasileiro é assim, nós somos taxativos com os outros, conosco não, nunca. E isso daí é um sentimento que eu tenho que dificulta o desenvolvimento das nossas equipes, o desenvolvimento de um trabalho. A gente fala em trabalho no Brasil, a gente só cita resultados, porque se você não tiver resultado acompanhado do trabalho, o trabalho inexiste.
Essa é a realidade e infelizmente vem acontecendo há muitos e muitos anos, nos levando a um momento muito delicado em todos os sentidos. Fabinho acabou de falar aqui ao microfone da Super Rádio Tupi que falta um certo profissionalismo dentro do clube. Não é o momento de se falar sobre o futuro, mas muita coisa está errada e muita coisa tem que mudar. Esse é o momento para mudar também o futebol dentro do Corinthians? Olha, eu prefiro ficar à parte nessa situação, eu prefiro me concentrar dentro do centro de treinamento, essa é a minha função e eu nunca vou fugir a tudo isso. Estamos aí num dia especial, eu acho que nós temos que pensar em agradecer acima de tudo a Deus e a todas as pessoas que nos auxiliaram nesse processo e enaltecer o trabalho de todos aqueles que conosco estiveram, que acreditaram até o fim. Os que não acreditaram, sinto muito, uma boa noite e um agradecimento a todos. Dorival, o Vitinho falou ali que você é o Mister Copa do Brasil, que ele vai te chamar assim agora, mas eu queria ir além, né? Você acabou saindo da seleção, assumindo esse trabalho no Corinthians, era um desafio por todos esses fatores, né, que foram falados aqui. Queria saber como você termina esse ano de 2025, pessoalmente foi um ano montanha-russa para você, né? Como é encerrar essa temporada ganhando esse título aqui no Maracanã? Olha, é muito simples assim. Disseram que éramos incompetentes, né? Eu e Diniz. E nas semifinais disseram que as semifinais já estavam decididas. Isso daí são os pseudo-entendedores de futebol, né? Eles não sabem que muitas coisas acontecem para que se tenha resultados num esporte como o nosso. Eu não tenho dúvidas que eu estava num processo de formação ou reformulação, como queiram. Foi o que me foi pedido na ocasião e nós estamos fazendo esse trabalho com muita dedicação, com muita entrega. Eu tive mais ou menos o mesmo percentual que o professor Ancelotti está tendo nesse momento. Viemos aí de um período um pouco intranquilo, né? Em que todo o resultado era contestado. Eu me lembro que um 4-1 contra o Paraguai na Copa América foi um resultado terrível. E meses depois a mesma seleção ganhava de 1-0 do Paraguai e tinha sido um resultado muito bom. Então, para vocês verem que essas comparações, às vezes, elas são bem delicadas com pessoas que avaliam o mesmo trabalho. E eu fico aqui na torcida para que tudo dê certo, a seleção faça uma grande Copa do Mundo. Eu não tenho dúvidas que seria um momento muito importante, que nós alcançaríamos os resultados que todos desejávamos. Foram 16 jogos apenas, mas 16 jogos que me deram um lastro muito grande, muito importante na minha vida, na minha carreira. E está aí, mais uma vez, eu acho que a gente chega a uma final de competição, merecidamente, com muito trabalho, muita dedicação, quando todos questionavam, todos duvidavam, ninguém acreditava, e o Corinthians chega como chegou São Paulo e como chegou o Flamengo também em 22, porque hoje, depois da conquista, muitos falavam que eu tinha um grande time nas mãos. Naquele momento esse meu time era 16º colocado no Campeonato Brasileiro, chegou a vice-liderança, a conquista da Copa Libertadores e a conquista da Copa do Brasil, e nem por isso houve um reconhecimento, uma valorização. A valorização que eu falo é em cima de reconhecimento. E em razão disso, eu acho que mais uma vez a gente confirma que a gente sabe trabalhar, nós temos qualidades, nós temos conteúdo, e eu fico muito feliz de estar alcançando mais um resultado com uma grande equipe do futebol brasileiro. Dorival, quando o Fabinho te busca lá em Florianópolis, você imagina... Meu filho? Quando ele te busca em Florianópolis, você tinha uma noção do que era o Corinthians como adversário. Queria que meses depois você consegue diagnosticar o que é esse clube, essa loucura que é a Neoquímica Arena. Eu consigo só confirmar que o que eu via da fiel torcida corintiana, eu tiro o chapéu. Eu nunca vi coisa igual. Impressiona a postura do torcedor, a entrega do torcedor. Nós não ouvimos uma vaia em momento nenhum. Nós tivemos uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, eu reconheço, fazendo às vezes até bons jogos perante o nosso público e não alcançando os resultados que gostaríamos. Nenhuma vaia ecoando, nenhuma vaia em momento nenhum. Foi um show que eles fizeram aqui hoje, foi um show que fizeram no Maracanã. E a cada partida na Neoquímica, com
eu acho que completa tudo aquilo que eu imaginava e tudo aquilo que eu penso em relação ao que era jogar contra o torcedor corintiano. Hoje é a meu favor, eu só tenho a agradecer, a enaltecer, porque a postura é absurda, impressiona e em razão disso que eles merecem demais estarem nesse momento comemorando essa grande conquista. Dorival, pelo contexto do